Jovem flagra acidente que matou o próprio amigo. Os dois registravam imprudência nas estradas e não imaginavam ser vítimas de um motorista irresponsável. O vídeo mostra o momento exato da batida. Perícia confirma que segurança de baile funk morreu depois de ser baleado, mas durante o atendimento médico de urgência, nenhuma perfuração teria sido encontrada. Conselho Regional de Medicina vai notificar a Prefeitura da Serra. Para o CRM, houve negligência no atendimento à adolescente que morreu depois de ser liberado. Durante a triagem, a atendente disse que o menino sofria bullying. Ele teve um ataque cardíaco. Seringueiro é assassinado a tiros em Guarapari. A família acredita que o crime foi motivado por causa da venda de um cordão de ouro. Policial que atirou depois de confusão entre traficantes recebe ameaça de morte pelas redes sociais. Ele mora no bairro onde aconteceu o tiroteio. Um jovem morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. Bandido rouba celular e tenta vender o aparelho em site na internet. A vítima viu e chamou a polícia. Comércio de olho em mãe e filhos. Na hora de ir às compras ou até malhar, é possível fazer as atividades enquanto as crianças se divertem. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A história trágica de 2 jovens que aproveitavam uma viagem de carro para registrar imprudências nas estradas. Só não imaginavam que seriam vítimas de um motorista irresponsável. Acompanhe. A música toca alto no carro enquanto os jovens registram as imprudências ao longo da BR-259, próximo a Colatina, noroeste do Espírito Santo. Eles só não esperavam que seriam vítimas de uma ultrapassagem indevida. Quando uma van corta o veículo dos amigos, um outro carro vermelho segue atrás. A colisão acontece. O veículo preto atingido acerta o carro dos jovens. No carro estavam Douglas dos Santos Souza, de 21 anos, que dirigia, e um outro jovem ainda não identificado que filmava. Douglas morava nos Estados Unidos e ficaria no Brasil por 6 meses. Veio ao Espírito Santo a passeio. Segundo familiares, a ideia de filmar as imprudências no trânsito ao longo da viagem foi de Douglas, que não resistiu e acabou morrendo. Ainda de acordo com a família de Douglas, o jovem não identificado que estava com ele foi socorrido e levado para um hospital da região. Por telefone, o primo de Douglas disse que soube da morte do jovem depois que o vídeo do acidente começou a ser divulgado em Resplendor, Minas Gerais, cidade natal do jovem. Esse vídeo, ninguém sabe ainda quem é que divulgou, né? Ele começou na cidade de Resplendor a rodar para entrar nas redes sociais e WhatsApp, né? Aí um amigo meu me perguntou por que eu não tinha ido. Eu falei, não sabia de nada não, eu falei, vou te mandar o vídeo. Me mandou o vídeo. No impacto, né, que a gente já teve outra tragédia na família já, né, envolvendo acidente de carro. Depois que sirva de alerta pra gente, né, pra gente ter mais cuidado, né. Na BR-259, 424 acidentes foram registrados entre janeiro e outubro deste ano. 13 pessoas morreram. 84 ficaram gravemente feridas e 108 tiveram ferimentos leves. No Espírito Santo, a Polícia Civil investiga 241 casos de motoristas acusados de causar acidentes com mortes no trânsito. Para onde a outra vítima do acidente na BR-259 foi levada e nem a identificação do rapaz. A perícia constatou: segurança de clube morreu depois de ser baleado, mas no pronto atendimento ninguém percebeu que o vigilante foi vítima de tiro. Só horas depois da morte do vigilante, a dúvida da família se confirmou. David Raine Gorza da Silva, de 21 anos, foi vítima de homicídio. Um laudo do DML apontou a verdadeira causa da morte do rapaz. Que ele passou mal, que ele caiu, foi assim que chegou a notícia, que ele morreu intoxicado. Agora vem falar que meu irmão tomou um tiro pelas costas trabalhando? David trabalhava como vigilante neste baile funk em Vitória quando começou a passar mal. Ele chegou a ser socorrido e levado para o PA da Praia do Suá, onde morreu. Na unidade, segundo a família, nenhum
profissional percebeu que David tinha levado um tiro nas costas. O tiro acertou o coração e o pulmão. Mesmo assim, a explicação para a causa da morte foi outra. A médica falou que morreu de intoxicação. Até falaram que era um infarto fulminante. Nada disso aconteceu. Uma briga apartada por David na área VIP teria sido a causa do tiro. Como que alguém que deu esse tiro, né? Se for comprovado, que está praticamente comprovado 99,99%, como que essa pessoa estava dentro do baile armado? A polícia já solicitou as imagens do circuito interno do clube onde David trabalhava. Vigilantes que faziam segurança no local e o dono do estabelecimento foram intimados. Devem prestar depoimento nos próximos dias. O delegado que investiga o caso está atrás do autor do disparo que matou David. Quer descobrir a real motivação do crime. David deixou a mulher, grávida de 6 meses. Falava assim, nossa, amor, eu tô com vontade de ir pra lá porque lá é muito agitado, então é melhor nem ir. Só que acabou que ele queria receber o dinheiro e falou assim, tá bom. Ele pegou e foi. Solicitamos uma entrevista com os responsáveis pelo clube, mas eles decidiram só falar sobre o caso depois que tiverem acesso ao laudo do DML. A Secretaria de Saúde disse que David chegou ao local com queixa de crise convulsiva e falta de ar. Passou por todos os procedimentos na sala de emergência, não tendo resposta, e que na verificação clínica não foi encontrada perfuração no corpo. O tiroteio que terminou com um morto e 4 feridos em Santa Rita, Vila Velha. O policial apaisana viu a confusão de traficantes, sacou a arma e atirou. Na rua movimentada, os tiros. Foram pelo menos 9 disparos. Veja mais uma vez o momento em que o homem de camisa branca na varanda de casa atira contra alguns rapazes que estão no meio da rua. A polícia aparece, mas ainda assim a população continua agitada. Neste outro vídeo, Tiago de Jesus Oliveira, de 18 anos, aparece morto. Ele foi atingido pelos tiros efetuados pelo policial militar que mora na residência. Os disparos foram efetuados em plena luz do dia, bem aqui nesta rua, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Foi no começo da tarde de ontem. Segundo moradores, tudo teria acontecido por causa da morte de um rapaz em outra rua aqui do bairro. A gente nunca viu confusão, briga dele de forma alguma. Mas na visão de vocês, ele foi um herói ou ele agiu errado? Pelo fato dele ver o tiroteio, várias pessoas inocentes na rua, ele foi um herói. Além de Tiago, um adolescente de 14 anos também ficou ferido. Uma criança de 5 anos e outros 2 adultos também foram atingidos. Eles foram socorridos a hospitais da Grande Vitória. Segundo a polícia, o confronto foi resultado da disputa pelo controle do tráfico na região. É uma situação, infelizmente, comum, não apenas na Grande Vitória, mas no país, onde jovens têm se envolvido com a criminalidade e têm perdido a vida. 4 suspeitos de terem envolvimento com o tiroteio foram presos ontem à noite. Eles estavam com armas e drogas, mas em várias páginas desta rede social na internet foram publicadas mensagens de ameaça ao policial militar que efetuou os disparos contra Tiago. Nesta, o soldado é jurado de morte. Temos acompanhado as redes sociais e temos procurado dar aos nossos policiais a garantia da sua integridade física. O bandido tem que saber que se ele enfrentar um policial, ele vai ser recebido com a força necessária para cessar qualquer tipo de agressão. E foi o que, em parte, aconteceu não apenas nessa ocorrência de ontem, mas em várias outras situações. 24 horas depois do tiroteio, a população do bairro ainda está assustada. No carro, no muro da casa e nas mãos dos moradores, o rastro deixado pela violência. O policiamento na região foi reforçado e o comércio voltou a funcionar normalmente. Mas o principal sentimento de quem mora ou trabalha por aqui ainda continua sendo o medo. Eu só digo realmente que não somente eu, mas todos os moradores do bairro estão realmente debaixo do amor de Deus. Mas tem que ter punição aqui na terra também, se não vira impunidade geral, né? A polícia informou que continua no bairro. Conselho Regional de Medicina vai notificar a Prefeitura da Serra. Quer saber quem realmente fez o primeiro atendimento ao estudante que morreu depois de ser liberado durante a classificação de risco.
Até que se prove ao contrário, dor no peito é urgência e tem que ser tratado, tem que ser elucidado como urgência. Na prática, não foi isso que aconteceu. O adolescente Carlos Henrique, de 14 anos, chegou na UPA de Serra Sede com muita dor no peito. Voltou para casa sem atendimento. A orientação dada no local foi de que a mãe de Carlos Henrique procurasse uma unidade de saúde. Passou para a primeira classificação pela enfermeira, depois ele entrou lá para dentro, eu relatei a situação, mas a mulher falou assim que não era caso para levar para o pediatra naquele momento, era caso de posto de saúde. Depois que eu fui descobrir que ela é uma assistência social, começou a falar assim, Carlos, o que você está sentindo? Ele só batia no peito. Eu tô com a dor no peito, eu tô com a dor no peito, é só uma dor no peito. Aí eu falei com ela assim, mas faz um exame para ver o que é. Aí ela falou assim, mãe, eu não vejo caso grave. A mãe seguiu a orientação. Horas depois, a família retornou à UPA. Carlos Henrique continuava se queixando de dor no peito. Desta vez, não deu tempo nem de passar pela triagem. O filho de Dona Rosenir teve um ataque cardíaco. Eu tenho certeza, se ele tivesse feito algum diagnóstico nele, ele tinha vivido. Que dava tempo, ele estava bom quando ele chegou lá. O caso trouxe alguns questionamentos à tona. Afinal, a classificação de risco deve mesmo ser feita por um enfermeiro? A resposta é sim. É que a classificação de risco avalia sintomas, não dá diagnóstico. Mas para exercer a função é preciso ter qualificação na área. Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem ainda determina a atualização específica e continuada do profissional que trabalha com classificação de risco. Isso é um serviço de extrema importância, de extrema relevância e de repercussões terríveis contra a saúde da pessoa. Então, o profissional, além de bem informado, ele tem que ser qualificado para esse tipo de serviço. O Conselho Regional de Medicina vai apurar se o profissional que avaliou Carlos Henrique era um enfermeiro ou um técnico em enfermagem. Isso tudo, minha filha, é reflexo de uma falta de política pública de saúde. E hoje vocês podem ter certeza, os brasileiros, nós brasileiros, estamos vivendo dentro de uma triste realidade, mortes evitáveis. Lamentavelmente, tem brasileiros e brasileiras que estão morrendo que poderiam ser salvos se não fosse o descaso que está acontecendo em nosso país com a saúde pública. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada, mas as funcionárias envolvidas foram afastadas. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado, Antônio Coutinho, disse que vai aguardar a apuração da Secretaria de Saúde. O Conselho Regional de Serviço Social também disse que vai aguardar a apuração do caso. Bandido tenta vender aparelho roubado em site na internet e a prisão de uma gerente do tráfico em Vila Velha. A jovem detida, Brena da Silva, era gerente do tráfico em Ilha da Conceição. A polícia chegou até Brenda depois de prender esses dois menores. Eles armaram uma emboscada. Um dos menores ligou para Brenda pedindo mais droga e quando ela chegava ao local, os policiais fizeram a prisão. Foram apreendidos 7,5 kg de maconha, buchas da droga, 190 pinos de cocaína e pedras de crack. Assaltante invade casa e foge levando vários aparelhos eletrônicos. O assalto aconteceu no dia 11 de novembro. Dias depois, ao entrar num site de compras e vendas, a vítima ficou surpresa. Quando eu olhei as fotos, a tampa estava manchada exatamente no lugar onde o meu telefone tinha quebrado e onde estava manchado. E o anúncio dizia filé e barato. O suspeito estava vendendo o celular por R$ 350. Eu perguntei onde ele morava e ele mora num bairro ao lado do meu. Então foi juntando muita coincidência. O suspeito acabou detido e o celular foi recuperado. Seringueiro é assassinado em Guarapari. O crime foi hoje de madrugada no bairro Lameirão. Ivan Lúcio de Oliveira, de 34 anos, foi morto quando ia para o trabalho. Ele foi abordado por um motociclista, levou 5 tiros e morreu na hora. De acordo com a mulher da vítima, há 15 dias, Ivan discutiu e trocou socos com um rapaz por causa da venda de um cordão de R$ 900. Os suspeitos já foram detidos. Em Vila Velha, a polícia apreendeu uma arma considerada uma espécie de troféu no mundo do crime.
Uma arma com alto poder de destruição e considerada valiosa pelos criminosos. É uma arma que não é comum ser encontrada. Segundo informação dos detidos, né, e dos apreendidos ali, eles rejeitaram R$9 mil nessa arma. Então, quer dizer, um valor considerável para uma arma de fogo. E você vê como tem o potencial financeiro do tráfico de drogas nessa hora, né? A espingarda calibre 12 cromada foi apreendida no bairro Alecrim, em Vila Velha. Estava escondida no telhado de uma casa onde os policiais do GAO também encontraram munição para o armamento, 2 pentes de munição para a pistola 380 e esta algema. Os militares faziam patrulhamento no bairro quando viram o grupo em atitude suspeita. Ao verem os policiais, os rapazes teriam corrido, mas acabaram alcançados. A gente tira uma arma de circulação de grosso calibre, que podia estar tirando vidas na região ali, vidas de pessoas inocentes que não tem nada a ver com a guerra. Então a gente tira uma arma da rua, tira munição também, que foi apreendida, e o trabalho continua. Robson Francisco Marcelino dos Santos Júnior, conhecido como Juninho, de 18 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Os adolescentes, ambos de 17 anos, que estavam com o jovem, também foram apreendidos. De olho no público adulto, agora dá para as mamães fazerem academia e não desgrudar o olho do filho. Os pais fazem as compras na companhia dos filhos, mas chega uma hora que o programa deixa de ser divertido para os pequenos. Aí não tem jeito. Ela pede para ir embora rapidinho. Pois é, para evitar a reclamação dos pequeninos, um shopping da capital reserva um espaço dedicado a eles. Enquanto os pais fazem compras, pagam contas, as princesas se divertem. Ellen garante que essa é a melhor saída para resolver as pendências do dia e ainda fazer a alegria da pequena Melissa. É ótimo, a criança não fica entediada, a mãe e o pai podem estar resolvendo esse problema e a criança está aqui se distraindo. O espaço para as crianças também ganhou um cantinho especial nesta academia. Enquanto as mães estão lá do outro lado, malhando, mantendo a saúde em dia, os pequenos se divertem nessa sala especialmente para eles. Cecília e Victor pintam e a mamãe Cristina caminha na esteira e faz musculação. A artesã só foi conseguir organizar esse momento do dia dedicado à saúde depois que a academia passou a oferecer o espaço para a criançada. Não tinha oportunidade de malhar, não vinha. Com o espaço a gente fica mais tranquilo, eles estarem no espaço para eles. Se você tem um espaço que você pode cuidar de você e ter a oportunidade das crianças estarem tranquilas, a gente fica bem. A ideia surgiu quando Daniela percebeu que algumas mães não tinham com quem deixar os filhos para malhar. Muitas desistiram da malhação. Com o Espaço Kids, o número de novas clientes aumentou. Cerca de uns 15% a gente sentiu um aumento na demanda de procuras de mães que não tinham essa facilidade e que estão vindo, principalmente no período da tarde e à noite. Susto para estudantes de uma escola particular em Jardim Camburi. A vegetação ao lado do colégio pegou fogo. O incêndio se alastrou rapidamente e uma grande nuvem de fumaça se formou, invadindo as salas de aula. Os alunos foram retirados às pressas e levados para a quadra da escola. O incêndio foi controlado pelos funcionários. Os bombeiros chegaram logo em seguida. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. A seguir, carreta e táxi batem. 4 pessoas da mesma família ficaram feridas. A gente já volta, um instante só. 4 pessoas da mesma família ficam feridas em acidente. Foi na ES 080, estrada que liga Santa Leopoldina a Cariacica. A batida envolveu uma carreta e um táxi de Vila Velha. No táxi estavam pai, mãe, filho e nora, que ficaram feridos. A família voltava de um almoço em Santa Leopoldina. A carga de legumes da carreta foi saqueada. Para você, boa noite. Até amanhã.